A lua crescente pairava no céu noturno de Lisboa, como uma lâmina curva de prata, iluminando as muralhas do Paço da Ribeira com um brilho frio e insistente. O ar úmido do Tejo carregava o cheiro de sal e peixe fresco dos mercados próximos, misturado ao aroma de lenha queimando nas cozinhas reais. Era outono de 1492 e o Reino de Portugal fervilhava com as consequências das grandes navegações. João II, o rei perfeito, sentava-se em sua câmara privada. Uma sala de pedra alta com tapeçarias desbotadas, retratando batalhas antigas. Seus olhos, afiados como os de um falcão, fixavam-se na janela em arco, onde a lua parecia sussurrar segredos que ele, no fundo, preferia ignorar. O rei era um homem de 40 anos, magro e de postura ereta, com uma barba bem aparada que escondia as rugas de preocupação. Vestia uma túnica de veludo negro, bordada com o escudo real, e sobre a mesa à sua frente, espalhados como peças de xadrez, jaziam pergaminhos com relatórios de espiões, murmúrios de descontentamento na corte, queixas dos nobres sobre as expedições que drenavam os cofres da coroa. Seu instinto, afiado por anos de intrigas, gritava que algo maior se tramava. Mas naquela noite, D. João decidira silenciá-lo. Ouvir é mais perigoso que agir, murmurara para si mesmo mais cedo, ao dispensar os guardas. Ele precisava de clareza, não de pressa. Um toque leve na porta o tirou de seus pensamentos. Entre, disse ele, a voz grave ecoando nas paredes de pedra. A porta rangeu, revelando Afonso de Albuquerque, seu confidente mais próximo, um homem de meia-idade com olhos castanhos e uma cicatriz no queixo de uma batalha esquecida. Afonso carregava uma bandeja com vinho e pão, mas seu rosto traía tensão, as sobrancelhas franzidas, os lábios apertados. Majestade, começou Afonso, inclinando a cabeça em reverência. A lua está alta. Os astrólogos dizem que é noite de revelações. Ele colocou a bandeja na mesa e hesitou, como se as palavras lutassem para sair. D. João gesticulou para que se sentasse. Revelações ou ilusões, Afonso? Sente-se. Conte-me o que os ventos do Tejo trazem esta noite. Ele serviu o vinho em taças de prata, o líquido rubro refletindo a luz das velas. O som distante das ondas batendo nos cais infiltrava-se pela janela, um lembrete constante do mundo além das muralhas. Afonso tomou um gole engolindo em seco. Os nobres da beira estão inquietos, Sir. Ouvi sussurros no salão dos banquetes. O duque de Bragança, Manuel, fala abertamente sobre as riquezas perdidas nas ilhas do Atlântico. Diz que o trono gasta ouro com sonhos de Colombo e da Gama, enquanto o povo passa fome nas aldeias. Seus olhos desviaram para a lua, como se ela pudesse confirmar suas palavras. O rei assentiu devagar, sentindo o peso da coroa invisível sobre a cabeça. Seu instinto berrava para prender o duque imediatamente, um gesto rápido, como em tantas outras conspirações que sufocara. Mas ele se conteve, forçando a mente a escutar além das aparências. E o que mais? Não me venha com meias palavras, Afonso. A lua crescente não perdoa segredos. O confidente baixou a voz, inclinando-se para a frente. Há uma reunião marcada para amanhã, no convento de São Vicente. Não é oficial, mas meus informantes juram. O bispo de Coimbra estará lá, com emissários da Espanha. Falam de uma aliança que enfraquece o trono, Sire. Algo sobre herdeiros. E lealdades divididas. Afonso pausou, o suor perlando sua testa, apesar do ar fresco da noite. Seu filho, o príncipe Afonso, é jovem. Alguns dizem que ele não está pronto para o peso da coroa. D. João sentiu um aperto no peito, uma emoção crua que raramente permitia aflorar. Seu único filho legítimo, de apenas 18 anos, era sua maior fraqueza e esperança. O acidente que o deixara manco no ano anterior ainda doía como uma ferida aberta, não no corpo, mas na alma do rei. O príncipe é forte, rebateu ele, a voz firme, mas os dedos tamborilando na mesa traíam a dúvida. Ele aprendeu com a dor, como eu aprendi com a morte do meu irmão. Ele se levantou, caminhando até a janela. Lá embaixo, as luzes das lanternas tremulavam nas ruas estreitas da Baixa, onde mercadores e mendigos
Dividiam o mesmo chão de pedra. O vento uivava, carregando o eco de um sino distante, marcando as horas da meia-noite. Afonso se ergueu também, aproximando-se com cautela. Majestade, seu instinto nos salvou tantas vezes. Por que silenciá-lo agora? Prenda-os antes que a lua cheia chegue e as conspirações floresçam. O rei virou-se, os olhos refletindo a prata lunar. Porque o instinto é uma espada cega em noites como esta, Afonso. Ele corta o inimigo, mas também os aliados. Quero ouvir quem conspira, não apenas caçá-los nas sombras. Ele pausou, a mente correndo por memórias de traições passadas. A execução de seu tio, o Duque de Viseu, anos antes que salvara o trono, mas deixara cicatrizes na corte. Mande espiões para o convento, mas discretos, nada de espadas ainda. Afonso inclinou a cabeça novamente, embora a preocupação não deixasse seu rosto. Como ordenar, Sire? Mas e se for tarde demais? A Espanha fareja fraqueza como lobos. Então que venham, murmurou Dom João, voltando à mesa e pegando um pergaminho em branco. Escreverei ao príncipe amanhã. Ele precisa saber, mas não temer. Enquanto Afonso saía, a porta fechando com um clique suave, o rei ficou sozinho com a lua. O quarto parecia mais frio agora, o ar pesado com a umidade do rio. Ele mergulhou a pena no tinteiro, as palavras fluindo devagar, instruções para vigilância, apelos por lealdade. Mas, no fundo, uma dúvida roía. E se o silêncio do instinto revelasse não apenas inimigos, mas as rachaduras em seu próprio reinado? Lá fora, as ruas de Lisboa dormiam inquietas. Um grupo de nobres, envoltos em capas escuras, deslizava pelas vielas em direção ao convento, suas vozes abafadas pelo vento. O Duque Manuel liderava, o rosto iluminado por uma tocha que dançava como a lua crescente. O rei hesita, sussurrou ele a um companheiro. É hora de agir. O plano se desenhava nas sombras, tecido com ambições e ressentimentos acumulados. Enquanto isso, no paço, Dom João selava o pergaminho, o selo real pressionando o papel com um estalo definitivo. A noite avançava e, com ela, o primeiro fio da teia que ameaçava o trono. A aurora despontava tímida sobre o Tejo, tingindo o céu de um cinza perolado que se misturava ao nevoeiro matinal. As águas do rio, agitadas pela maré baixa, lambiam os cais de madeira com um ritmo preguiçoso, enquanto os primeiros mercadores desciam das colinas com cestos de peixe e frutas, o ar carregado de um cheiro úmido de algas e pão recém-assado. No paço da ribeira, os corredores de pedra ecoavam com os passos apressados dos criados, mas D. João II já estava de pé, o sono interrompido por uma inquietação que nem o vinho da noite anterior aplacara. Ele vestira uma túnica simples de lã cinzenta, sem as joias reais, e caminhava pelo jardim interno, onde as roseiras murchavam sob o orvalho frio do outono. A lua crescente, agora pálida no horizonte, parecia zombar de sua decisão de esperar. Seu instinto, que ele tanto se esforçara para silenciar, martelava como um tambor distante. Paciência é fraqueza disfarçada. Pensara ele ao amanhecer, ao reler a carta selada para o príncipe Afonso, que partira para o castelo de Évora semanas antes, recuperando-se de sua lesão. As palavras, traçadas com caligrafia firme, exortavam o filho a cultivar aliados entre os nobres do sul, mas omitiam os sussurros de traição. Não o assuste ainda, murmurara o rei para si mesmo, dobrando o pergaminho. Agora, com o sol lutando para romper as nuvens, ele ansiava por notícias de Afonso de Albuquerque, que partira ao raiar da noite para o convento de São Vicente. No convento, encravado nas colinas íngremes de Alfama, o sino badalava às vésperas da manhã, convocando os monges para as orações. As muralhas de pedra amarelada, cobertas de era úmida, erguiam-se como sentinelas silenciosas, e o pátio interno exalava o aroma de incenso e terra molhada. O Duque Manuel de Bragança chegara cedo, sua capa bordada com o brasão familiar, escondendo uma adaga curva sob o manto. Aos 45 anos, ele era um homem robusto, com cabelos grisalhos curtos e um olhar que alternava entre astúcia e amargura. Anos de lealdade ao trono
haviam-lhe rendido terras na beira, mas as expedições marítimas de D. João sugavam os impostos que ele cobrava de seus vassalos, deixando suas arcas vazias e seu orgulho ferido. Manuel, você está atrasado para os seus próprios planos. Zombou uma voz grave atrás dele. Era o bispo de Coimbra, D. Afonso, um clérigo alto e ascético, com vestes negras que roçavam o chão de lajotas irregulares. Seus olhos, escondidos sob sobrancelhas espessas, brilhavam com a frieza de quem negociava almas e coroas com igual desenvoltura. Ao lado dele, 2 emissários espanhóis, homens de pele curtida pelo sol de Castela, com sotaques ásperos e anéis de ouro nos dedos. Esperavam nas sombras do claustro. O duque forçou um sorriso, inclinando a cabeça em saudação. Atrasado. O rei hesita, e eu me movo com cautela, excelência. A lua crescente ilumina caminhos perigosos. Ele gesticulou para que entrassem em uma sala adjacente, uma capela pequena com vitrais que filtravam a luz em tons de azul e vermelho. O ar ali era mais denso, impregnado de cera de vela e poeira antiga. Eles se sentaram em bancos de madeira, o rangido ecoando como um aviso. O bispo cruzou as mãos sobre o peito, os dedos adornados com um anel episcopal que reluzia fracamente. Hesitação é o veneno do trono, Manuel. D. João gasta fortunas em navios que afundam no Atlântico, enquanto a Espanha expande seu império. Nossos informantes dizem que Colombo retornará rico, mas Portugal? Apenas dívidas e fome nas províncias. Seus lábios se curvaram em um esgar de desdém. O príncipe Afonso é fraco, manco, inexperiente. Um rei precisa de herdeiros fortes, não de sombras. Um dos espanhóis, um nobre chamado Rodrigo de Mendoza, interveio com voz rouca, acentuando as consoantes, como se mastigasse as palavras. Isabel e Fernando oferecem aliança verdadeira, casamento entre vossa nobreza e nossa corte. Dividimos as Índias, mas o trono português. Ele cambaleia. Apoiem-nos, e o duque Manuel pode aspirar a mais que terras estéreis. Ele estendeu um mapa desenrolado sobre a mesa improvisada, traçado com linhas vermelhas, marcando rotas atlânticas e fronteiras disputadas. O outro emissário, mais jovem e ansioso, assentiu, os olhos varrendo a sala como se esperasse espiões a qualquer momento. Manuel sentiu o coração acelerar, uma mistura de ambição e medo apertando seu peito. Ele pensara nisso por meses. As noites insones em seu castelo, ouvindo os camponeses reclamarem da seca e dos impostos. As cartas trocadas em segredo com o bispo, tecendo uma rede de descontentes. Mas trair D. João, o homem que esmagara rebeliões com punho de ferro, era arriscar a forca. E o povo? Eles amam o rei pelas navegações. Se agirmos, precisamos de apoio nas ruas de Lisboa, não só nas sombras de conventos. O bispo riu baixinho, um som seco como folhas mortas. O povo ama pão, não sonhos de especiarias. Prometam perdão de dívidas, e eles se voltam contra o perfeito. Mas precisamos de mais. O príncipe deve ser neutralizado. Um acidente, talvez, como o que o deixou manco. Seus olhos se estreitaram, calculando o peso das palavras. Antes que Manuel pudesse responder, um ruído sutil veio do corredor. Passos leves, abafados pelo hábito monástico. Todos se calaram, as mãos instintivamente buscando armas ocultas. Era apenas um irmão leigo varrendo o chão, mas o incidente os deixou tensos. Não podemos demorar, murmurou o duque enrolando o mapa. Afonso de Albuquerque fareja traições como cães de caça, se o rei souber. Do lado de fora, nas colinas de Alfama, Afonso de Albuquerque observava de uma carroça camuflada como mercador de vinhos. Seus espiões, 2 rapazes ágeis das ruas da Baixa, haviam se infiltrado como noviços, relatando fragmentos da conversa através de sinais discretos. O confidente do rei, com o queixo marcado pela cicatriz latejando de tensão, apertava o punho ao redor de uma faca escondida. Conspiração aberta, pensou ele, o estômago revirando com a traição do bispo, um homem que outrora jurara lealdade na catedral. O nevoeiro se adensava, envolvendo as torres do convento como um véu, e Afonso debateu internamente. Relatar imediatamente ao rei ou esperar por provas irrefutáveis? Enquanto isso, no paço,
Dom João recebia um mensageiro ofegante do porto. Notícias de uma nau avistada no horizonte. Talvez Vasco da Gama retornando com promessas de Índia. Mas a alegria era fugaz. O rei sentiu o peso da dúvida crescer. Seu filho, em Évora, treinava com muletas, forjando resiliência de uma fraqueza física. Ele crescerá com isso, dissera o rei a si mesmo, mas agora, com os ventos de traição soprando, questionava se o silêncio de seu instinto não era mera ilusão. Ele convocou um escriba, ditando ordens para reforçar as guardas no paço, mas sem alarde. O dia avançava, o sol finalmente rompendo as nuvens, lançando sombras longas sobre o Tejo. Nas ruas, o burburinho dos mercados crescia, alheio às teias que se entrelaçavam nas alturas. Manuel e seus aliados saíam do convento, dispersando-se como fumaça, mas o eco de suas palavras pairava, alimentando o fogo que ameaçava consumir o trono. D. João, ignorante dos detalhes, mas sentindo o ar carregado, preparava-se para o que viria, uma escolha entre ouvir e agir antes que a lua crescente se tornasse cheia e inevitável. O sol do meio-dia escaldava as lajes do pátio do Paço da Ribeira, transformando o ar úmido em uma névoa sufocante que grudava na pele como uma segunda camada. O Tejo, agora agitado pela brisa salgada do sul, batia contra os pilares de pedra com um rumor constante, enquanto gaivotas gritavam em círculos sobre os cais lotados de mercadores. Era o outono de 1492, e Lisboa pulsava com a vida cotidiana. Carroças rangendo sob o peso de barris de vinho, vendedores ambulantes bradando ofertas de azeitonas e figos secos, e o cheiro acre de peixe defumado misturando-se ao perfume distante de jasmins das varandas. Mas dentro das muralhas reais, a atmosfera era outra, carregada de silêncios pesados e olhares furtivos, como se o próprio ar soubesse dos segredos que fervilhavam. Dom João II caminhava pelos corredores sombreados, os passos ecoando como um coração acelerado nas paredes de azulejos azuis que retratavam cenas de caçadas reais. Sua túnica cinzenta colava ao corpo pelo suor, e as rugas em sua testa se aprofundavam a cada hora que passava, sem notícias de Afonso de Albuquerque. O rei tentara se ocupar com os assuntos do reino, revisara mapas das rotas atlânticas, ditara respostas a petições de nobres do norte, mas sua mente voltava sempre à reunião no convento de São Vicente. Ouvir sem agir, repetia ele para si mesmo, mas o instinto que ele forçara a calar agora sussurrava como um vento traiçoeiro, questionando cada decisão. Seu filho, o príncipe Afonso, já era o centro dessa tormenta. Um jovem de 18 anos cuja perna ferida o tornava alvo fácil para os abutres da corte. Dom João sentia o peito apertar ao lembrar da carta enviada a Évora, pedindo paciência e aliança, mas omitindo o perigo real. Ele é resiliente, pensou o rei, parando diante de uma janela que dava para o rio. Como eu fui após a perda de Dom Afonso, meu irmão. Mas a dúvida roía. Uma ferida que nenhum bálsamo curava. Um criado surgiu no fim do corredor, ofegante, com uma mensagem selada na mão trêmula. Majestade, de Afonso de Albuquerque, ele retorna agora. O rei pegou o pergaminho, rompendo o lacre com dedos firmes, mas o coração batendo forte. As palavras eram curtas, codificadas. Sombras no claustro, traidores nomeados, provas em mãos. Volto ao anoitecer. De João amassou o papel, o estômago revirando com uma mistura de alívio e fúria contida. Ele dispensou o criado com um aceno brusco e seguiu para sua câmara, onde as tapeçarias antigas pareciam observar seus movimentos. Sentou-se à mesa, servindo-se de um copo d'água fresca de uma jarra de barro, mas o líquido desceu amargo. Anos de reinado o ensinavam que conspirações como essa não eram meros sussurros. Elas cresciam como ervas daninhas, alimentadas por ambições e ressentimentos. O duque Manuel, outrora um aliado nas guerras contra Castela, agora tramava nas sombras. E o bispo, um homem de Deus falando de acidentes para o príncipe? O rei fechou os olhos, sentindo o peso da coroa invisível, e pela primeira vez em dias, permitiu que uma lágrima solitária escorresse. Não de fraqueza, mas de raiva profunda
por aqueles que ousavam ameaçar sua linhagem. Enquanto isso, nas colinas íngremes de Alfama, o convento de São Vicente fervilhava com uma quietude falsa. O pátio interno, com seu chafariz murmurante e árvores de laranjeira curvadas pelo vento, servia de fachada para as negociações que prosseguiam em uma sala escondida atrás da sacristia. O duque Manuel andava de um lado para o outro, as botas ecoando no piso de terracota rachada, o rosto corado pela urgência e pelo vinho que circulava em taças discretas. O ar ali era abafado, impregnado de incenso queimado e do suor dos conspiradores, que se aglomeravam ao redor de uma mesa improvisada com pergaminhos e moedas espanholas reluzentes. O bispo de Coimbra, Dom Afonso, sentava-se ereto, os dedos entrelaçados como em oração, mas os olhos calculistas varrendo cada rosto. Os emissários de Castela, Rodrigo de Mendoza e seu companheiro mais jovem, Juan de Silva, inclinavam-se sobre o mapa, traçando linhas com penas afiadas. Precisamos de ação, não de mais palavras, insistiu Manuel, parando abruptamente e batendo o punho na mesa. O som reverberou, fazendo as chamas das velas dançarem. O rei reforça as guardas no paço. Meus informantes viram mensageiros partindo ao amanhecer. Se Afonso de Albuquerque nos farejou, ele relatará tudo. O príncipe em Évora é nossa chance. Enviamos um acidente durante a caçada que ele planeja. Uma flecha mal direcionada. Um cavalo assustado. Nada que aponte para nós. O bispo franziu a testa, o anel episcopal tilintando ao gesticular. Cuidado, Manuel. Matar um príncipe é regicídio em essência. E a igreja não manchará as mãos sem garantias. A Espanha promete terras férteis na beira e títulos para seus herdeiros. Mas e se dê? João contra-atacar? Ele é o perfeito por um motivo. Esmagou o duque de Viseu sem piedade. Seus olhos se voltaram para Mendoza, cuja cicatriz no rosto, herança de batalhas fronteiriças, se contraía com um sorriso frio. Vocês garantem neutralidade se o trono cair para um regente amigável? Mendoza assentiu devagar, a voz rouca cortando o ar como uma lâmina. Isabel e Fernando juram por sangue. Apoiem o casamento da infanta com um de vossos. E dividimos o Atlântico. Mas atuem rápido. Colombo zarpa de novo em breve, e Portugal perde o que resta de glória. Juan de Silva, mais impetuoso, interveio, os punhos cerrados. Mandem um assassino de confiança. Nossos homens na corte lisboeta podem ajudar. O povo faminto se revoltará se souberem das dívidas reais. Prometam pão e perdão de impostos, e as ruas serão nossas. Manuel hesitou, sentindo o conflito rasgar seu peito. Ele era um nobre leal por herança, mas os anos de impostos esgotados e terras áridas o haviam endurecido. Pensou em sua esposa, doente em Bragança, e nos filhos que mereciam mais que ruínas. Eu lidero o envio, disse por fim, a voz baixa mas resoluta, um caçador de confiança, disfarçado de vassalo do príncipe. Mas precisamos de mais aliados. O conde de Ourém ouve os ventos da corte. Convocamo-lo amanhã. Os homens trocaram olhares, selando o pacto com um aperto de mãos e um brinde silencioso. O bispo murmurou uma bênção falsa, mas o ar pesava com o pecado não dito. Do lado de fora, o sol filtrava-se através das folhas das laranjeiras, lançando sombras dançantes no chão. Um monge passou, carregando um cesto de ervas alheio à teia que se tecia. Manuel saiu primeiro, o manto esvoaçando, o coração martelando com a irreversibilidade do plano. Pela coroa que merecemos, sussurrou ele ao vento, descendo as escadas íngremes em direção às ruas labirínticas de Alfama, onde o cheiro de frituras e salmoura o acolhia como um disfarce. No passo, o anoitecer se aproximava com nuvens carregadas rolando do oceano, prometendo chuva. Afonso de Albuquerque chegou exausto, o cavalo suado e os olhos injetados. Ele foi levado diretamente à câmara do rei, onde D. João esperava, as velas acesas, lançando sombras longas. Fale, Afonso, ordenou o rei, a voz tensa como uma corda de arco. O confidente ajoelhou-se, relatando os fragmentos captados. Nomes, alianças espanholas, a ameaça ao príncipe. Eles planejam um acidente em Évora, Sire, durante a caçada. De João sentiu o mundo girar.
o instinto rugindo de volta como uma fera libertada. Seus punhos se cerraram, as unhas cravando nas palmas. Levante-se, envie cavaleiros para o príncipe, guardas leais, sem alarde, e prenda o duque ao amanhecer. Mas mesmo ao dar a ordem, uma emoção nova o invadiu. Gratidão por Afonso, cujo apoio o ancorava na tempestade. O confidente assentiu, os olhos brilhando com lealdade forjada em batalhas. Juntos, Ciri, o trono resiste. Enquanto a chuva começava a cair, tamborilando nas janelas, o rei escreveu uma nova carta ao filho, agora com a verdade nua. Perigo iminente, mas força compartilhada. O silêncio do instinto havia revelado os inimigos, mas era a ação, guiada por aliados, que salvaria o legado. Lá fora, Lisboa se encolhia sob a tormenta, as ruas enlameadas ecoando os passos de mensageiros apressados. A lua crescente, velada pelas nuvens, observava impassível enquanto a conspiração se aproximava do ponto sem retorno. A chuva caía em lençóis grossos sobre Lisboa, transformando as ruas em rios de lama que serpenteavam pelas calçadas íngremes da Baixa. O ar noturno carregava o cheiro de terra molhada e fumaça de lareiras, misturado ao sal do Tejo que se infiltrava pelas frestas das janelas. Era o outono de 1492, e a cidade, encolhida sob a tormenta, parecia prender a respiração, como se soubesse que a teia da conspiração se apertava. No passo da ribeira, as tochas nas paredes chiavam com a umidade, lançando sombras tremulantes nos corredores de pedra, onde guardas leais trocavam sussurros nervosos. D. João II, o rei perfeito, andava de um lado para o outro em sua câmara, o manto encharcado colando as costas, os olhos fixos na chama de uma vela que dançava como sua mente inquieta. O instinto, agora desperto e rugindo, o impulsionava à ação, mas ele o domava com a frieza de quem aprendera que pressa era o veneno das coroas. Afonso de Albuquerque entrara momentos antes, o rosto pálido e encharcado, a cicatriz no queixo reluzindo como uma linha prateada. Ele se ajoelhara, mas o rei o erguera com um gesto firme, os dedos ainda trêmulos pela fúria contida. Os cavaleiros partiram para Évora ao crepúsculo, Ciri, relatou Afonso, a voz rouca pelo cansaço e pela chuva engolida no caminho de volta. 10 homens de confiança, armados e rápidos, chegarão antes do amanhecer, se o temporal não os atrasar. O príncipe será alertado em segredo. Nada de pânico que alerte os traidores. Ele pausou, limpando o suor e a água da testa, os olhos castanhos encontrando os do rei em uma troca silenciosa de lealdade, forjada em anos de sombras. D. João assentiu, sentindo um alívio amargo se espalhar pelo peito, como um bálsamo sobre uma ferida aberta. Seu filho, o jovem Afonso, manco mas resiliente, treinava em Évora para caçadas simuladas, forjando força na adversidade. A notícia do plano, um acidente durante a caçada, o havia atingido como uma lança, revivendo a dor do próprio acidente do príncipe, um tombo de cavalo que roubara sua mobilidade e quase sua herança. Você me salvou de mim mesmo, Afonso, murmurou o rei, parando diante da janela em arco, onde a lua crescente lutava para furar as nuvens, um fio prateado em meio ao caos. Silenciei o instinto para ouvir, e ele me trouxe até aqui. Mas agora agimos. O duque Manuel será preso ao raiar do dia. Mande homens para o palacete dele em Alfama. Discretos, mas inexoráveis. Afonso inclinou a cabeça, o peito inchando com um orgulho quieto. Ele era mais que um confidente. Era o pilar que sustentava o rei nas noites de dúvida. Um homem que trocara batalhas por intrigas, mas nunca a honra. E o bispo, Ciri? Ele é da igreja. Prendê-lo pode incendiar a corte. Seus lábios se apertaram, revelando o conflito de um homem devoto que via a traição clerical como uma profanação. O bispo espera, respondeu D. João, a voz grave ecoando como o trovejar distante. Provas primeiro. Seus emissários espanhóis fogem como ratos, mas o mapa que você roubou os liga. Isso nos dá tempo para o príncipe. Ele se virou, os olhos refletindo a determinação que o tornara o perfeito. Não por perfeição, mas por escolhas duras que moldavam o destino. Pela primeira vez em dias,
sentiu um vislumbre de crescimento. O silêncio do instinto o ensinara a confiar, não só em si, mas nos aliados como Afonso, cuja lealdade era o antídoto para a solidão do trono. Vá, prepare os homens e descanse. Amanhã o reino acorda mudado. Enquanto Afonso saía, os passos abafados pela chuva, Dom João sentou-se à mesa, apenas traçando linhas urgentes em um pergaminho para o príncipe. Perigo ronda, mas força vem dos leais. Confie nos guardas que envio. Cresça com isso como eu cresci com perdas. As palavras fluíam, carregadas de emoção crua, orgulho pelo filho que superava a fraqueza física, medo de perdê-lo para ambições alheias. Lá fora, o vento uivava, batendo portas e espalhando folhas molhadas pelas ruas, onde mendigos se encolhiam em portais e prostitutas buscavam abrigo sob arcos encharcados. Nas colinas de Alfama, o temporal transformava as vielas em cascatas, o cheiro de frituras de bacalhau, dando lugar ao fedor de esgoto transbordante. O duque Manuel de Bragança, agitado em seu palacete de pedra, andava pela sala de jantar iluminada por uma lareira crepitante. O ar era quente e denso, impregnado de vinho tinto e ansiedade, enquanto sua esposa, pálida e frágil na cama adjacente, tossia baixinho. Aos 45 anos, Manuel sentia o peso de suas escolhas como correntes invisíveis. As terras na beira áridas pela seca, os impostos devorados pelas expedições reais, os filhos que sonhavam com glória, mas herdariam ruínas. O plano para o príncipe, um caçador pago, já a caminho de Évora com uma flecha envenenada disfarçada, era o fio final de uma teia tecida por meses de ressentimento. Você arrisca tudo, Manuel, murmurou sua esposa, os olhos febris fixos nele do leito. Ela era sua âncora, uma mulher de linhagem nobre que o aconselhara contra a ambição cega. O rei é astuto, se souberem do convento. Ele parou, o punho cerrado ao redor de uma taça, o vinho tremendo como seu pulso. O rei hesita, Isabel. Afonso de Albuquerque nos farejou, mas sem provas, ele nada faz. Amanhã, o conde de Ourém se junta. Com ele controlamos o sul. A Espanha nos coroa regentes e nossos filhos. Sua voz falhou, traída pela emoção de um homem dividido entre lealdade antiga e desespero presente. Ele se aproximou da cama, beijando sua testa suada, sentindo o conflito rasgar sua alma. Anos de serviço ao trono o haviam moldado, mas a fome de seus vassalos o endurecera, transformando obediência em rebelião. Pelo nosso sangue, sussurrou, mas o som de cascos na rua lá embaixo o congelou. Os guardas reais, envoltos em capas impermeáveis, cercavam o palacete sob a chuva, as espadas desembainhadas brilhando à luz de lanternas. O capitão, um homem de barba espessa e olhos implacáveis, bateu à porta com o punho de ferro. Em nome do rei, abra! Gritou, a voz cortando o temporal. Manuel empalideceu, o coração disparando como um animal encurralado. Traidores! Rosnou ele para si mesmo, correndo à janela. Viu as silhuetas, 10, talvez mais, e soube que o fim da hesitação do rei chegara. Sua esposa agarrou sua mão, os dedos frios como a morte iminente. Fuja, Manuel, pelos filhos. Mas ele balançou a cabeça, a ambição se dissolvendo em arrependimento cru. Não. Enfrento o que teci. Abriu a porta, as mãos erguidas, enquanto os guardas invadiam, algemando-o com correntes frias que tilintavam como risos do destino. A notícia da prisão se espalhou como o fogo na lareira, alcançando o bispo em seu quarto no convento, onde ele rezava de joelhos falsos. Dom Afonso, o clérigo ascético, sentiu o pavor subir pela espinha, os dedos crispados no rosário. O rei age, murmurou, o anel episcopal parecendo queimar sua pele. Ele pensara na traição como um jogo divino, mas agora via o abismo. A igreja o protegeria, mas o trono não perdoava. Enviou um mensageiro aos espanhóis ordenando fuga, mas o temporal engolia os caminhos, isolando todos em suas culpas. No passo D, João recebeu o relatório ao amanhecer, o sol rompendo as nuvens em raios pálidos que secavam as poças nas ruas. Afonso, exausto mas firme, confirmou.
O duque confessa sob interrogatório, Sire. Nomes, planos. O assassino para Évora foi interceptado pelos nossos. O rei sentiu as lágrimas de alívio queimarem, mas as conteve, abraçando o confidente como a um irmão. Sua vigilância nos salvou. O príncipe cresce seguro e eu. Aprendo a equilibrar instinto e ouvido. Juntos, eles olharam para o Tejo, agora calmo, refletindo a lua que minguava. Mas a conspiração, embora ferida, ainda pulsava nas sombras. O bispo fugia, e os ventos da Espanha sopravam mais fortes. O trono resistia, mas o preço da lealdade se cobrava em corações partidos. O sol da manhã filtrava-se através das nuvens dispersas sobre Lisboa, lançando uma luz dourada e hesitante sobre as ruas ainda lamacentas da Baixa. O Tejo, agora sereno após a fúria noturna, refletia o céu como um espelho rachado, enquanto o ar fresco carregava o aroma de pão assando nas padarias e o salgado distante do oceano. Era o outono de 1492, e a cidade acordava com um burburinho cauteloso. Mercadores varrendo as calçadas, crianças correndo atrás de carroças com frutas maduras, e o eco distante de sinos chamando para as missas matinais. No Paço da Ribeira, porém, a calmaria era ilusória. Os corredores de pedra ecoavam com os passos urgentes de conselheiros, e o cheiro de cera queimada das velas noturnas misturava-se ao suor de uma noite sem sono. João II sentava-se em sua câmara privada, a mesa coberta de pergaminhos amassados e taças vazias de vinho aguado. Seus olhos, vermelhos de fadiga, fixavam-se na janela em arco, onde gaivotas planavam preguiçosas sobre o rio. Aos 40 anos, o rei sentia o peso do reinado como nunca. A prisão do duque Manuel trouxera alívio, mas também uma avalanche de perguntas. Seu instinto, outrora silenciado para ouvir as sombras, agora rugia com clareza, impulsionando-o a desvendar o resto da teia. O príncipe Afonso, seu filho único e herdeiro frágil, era o epicentro dessa dor, salvo por um tris, mas marcado pela ameaça que pairava como uma ferida reaberta. A porta rangeu, e Afonso de Albuquerque entrou, o rosto marcado pela exaustão, mas os ombros eretos como sempre. Ele carregava um rolo de pergaminho selado, o lacre real ainda úmido da viagem. Majestade, notícia de Évora, disse ele, a voz grave cortando o silêncio como uma lâmina bem afiada. Inclinou a cabeça em reverência, mas seus olhos castanhos transmitiam uma urgência fraterna, forjada em confidências noturnas. Dom João gesticulou para que se aproximasse, os dedos tamborilando na mesa de carvalho escuro. Fale, Afonso, o príncipe. Ele está a salvo? Sua voz saiu rouca, traída pela emoção que raramente permitia escapar. O medo de um pai misturado ao dever de um rei. O acidente que deixara o jovem manco ainda o assombrava. Um cavalo desgovernado em uma caçada, um lembrete cruel de como o destino testava linhagens reais. O confidente desenrolou o pergaminho, lendo em voz baixa as palavras traçadas com a caligrafia trêmula do príncipe. Os guardas chegaram ao alvorecer, Sir. Interceptaram o caçador na estrada para o castelo, um homem de Bragança com uma flecha envenenada escondida na aljava. O príncipe treinava no pátio quando soube. Ele ordena que o interrogueis junto ao duque. Diz que sente a perna doer menos agora, como se a ameaça o fortalecesse. Afonso pausou, erguendo os olhos com um sorriso contido. Ele escreve: Pai, vossa paciência me ensina. Cresço não apesar da fraqueza, mas por ela. Mandai mais guardas, mas confio em vós para limpar as sombras. O rei sentiu um aperto no peito, uma onda de orgulho e alívio que o fez cerrar os punhos para conter as lágrimas. Seu filho, 18 anos, manco mas indomável, representava o futuro que ele tanto protegia. Anos de perdas, o irmão afogado, o tio executado, o haviam endurecido, mas o apoio de Afonso o lembrava que o trono não era uma prisão solitária. Ele aprende rápido, murmurou Dom João, levantando-se e caminhando até a janela. Lá embaixo, o pátio fervilhava com criados secando as poças, o sol aquecendo as pedras como um bálsamo. Mande reforços para Évora, 20 homens leais até a morte,
E traga o duque para interrogatório aqui no paço. Quero ouvir sua confissão com meus próprios ouvidos. Afonso assentiu, mas hesitou, o suor perlando sua testa, apesar do ar fresco. Sire, o bispo Dom Afonso fugiu do convento ao amanhecer. Meus espiões o viram cavalgando para o norte, rumo a Coimbra, com 2 monges como escolta. Os emissários espanhóis, Mendoza e Silva, zarparam em um barco de pescadores antes da chuva cessar. Eles levam o mapa, mas deixaram rastros, uma estalagem em Belém onde se esconderam. Se o bispo alcançar a catedral, a igreja o blindará, e a conspiração pode se espalhar como fogo em palha seca. D. João virou-se bruscamente, o rosto endurecendo como a pedra das muralhas. A menção ao bispo reacendia a fúria. Um homem de Deus tramando contra a coroa, sugerindo acidentes para seu filho. O instinto gritava para caçá-lo imediatamente, mas o rei se conteve, recordando a lição da lua crescente. Ouvir revelava raízes profundas. Envie cavaleiros para interceptá-lo na estrada para Coimbra. Nada de violência aberta. Prendam-no em nome da lealdade real, não da vingança. E para os espanhóis. Alerte os capitães do porto. Se fugirem, que levem a mensagem de que Portugal não se curva. Sua voz ecoou firme, mas internamente sentia o conflito. Cada prisão custava aliados na corte, e o povo, já faminto pelas secas e impostos, murmurava contra as guerras internas. Enquanto Afonso saía para dar as ordens, o rei convocou um escriba, ditando uma proclamação para ser lida nas praças de Lisboa ao meio-dia. O trono resiste a traidores, mas perdoa os arrependidos. Nobres da beira e sul, uni-vos à coroa, e as dívidas serão aliviadas. As palavras fluíam com emoção genuína, uma tentativa de curar as rachaduras, mostrando crescimento além da mera força. Ele pensou no Duque Manuel, preso nas masmorras úmidas do paço, e no arrependimento que vira em seus olhos durante a captura. Talvez não fosse só ambição, talvez fome e desespero o houvessem levado à teia. Horas depois, no calabouço escavado nas entranhas do paço, o ar era frio e fétido, impregnado de mofo e ferro enferrujado. O Duque Manuel, algemado a uma parede de pedra, erguia o rosto barbado quando D. João desceu as escadas em espiral, flanqueado por guardas silenciosos. A luz de uma tocha tremulava, lançando sombras que dançavam como fantasmas de lealdades perdidas. Aos 45 anos, Manuel parecia encolhido, os cabelos grisalhos colados à testa suada, os olhos avermelhados pela falta de sono e pelo remorso que o corroía. Majestade, murmurou o duque, a voz rouca ecoando nas paredes úmidas. Ele lutava para se erguer, as correntes tilintando como um lamento. Eu traí vós, mas não por ódio. As terras na beira murcham, Sire. Meus vassalos passam fome, enquanto navios levam ouro para o mar. O bispo prometeu salvação, à Espanha, glória. Mas era ilusão. D. João aproximou-se, os olhos afiados perfurando a alma do homem. O cheiro de umidade subia do chão, misturando-se ao suor amargo do prisioneiro. Ilusão ou ambição, Manuel? Vocês planejaram matar meu filho. Um acidente, chamavam. Meu herdeiro que luta para andar, e vós o condenáveis à morte. Sua voz tremeu, revelando a dor de um pai, mas ele se conteve, forçando o instinto a ouvir. Por quê? Diga a verdade, e talvez a coroa mostre misericórdia. O duque baixou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto envelhecido. Pela família, sir. Minha esposa morre devagar, sem remédios que os impostos reais sugam. O bispo sussurrava de regência, de um Portugal aliado à Espanha para dividir as Índias. Eu levei. Mas agora vejo o erro. O príncipe é o futuro, vós o guardião. Perdoai-me e confesso tudo. O conde de Ourém se junta amanhã no mosteiro de Alcobaça. Ele hesita, mas o bispo o pressiona. O rei sentiu um arrepio de alívio misturado à tristeza. O apoio de Afonso o guiara até ali. E agora a confissão do duque abria o caminho para desmantelar o resto. Sua honestidade salva sua vida, Manuel. Junte-se aos leais e suas terras serão restauradas. Ele gesticulou para os guardas o soltarem parcialmente, um gesto de confiança que surpreendeu até Afonso, que observava das sombras. O confidente aproximou-se murmurando. Sire,
Isso arrisca, mas mostra a força verdadeira. Enquanto subiam as escadas, o sol do meio-dia banhava o pátio, aquecendo o ar com promessas de calmaria. João enviou mensageiros para Alcobaça, mas no fundo sabia que o bispo ainda fugia, e os ventos espanhóis sopravam intrigas. Seu crescimento vinha do equilíbrio, ouvir revelar a inimigos, mas o apoio de aliados como Afonso e até o remorso do duque tecia a rede de salvação. O príncipe em Évora receberia a notícia de vitória parcial, crescendo com a lição de que fraquezas forjam reis. Lisboa pulsava ao redor, alheia ao drama, mas o trono, fortalecido pela verdade, preparava-se para o confronto final sob a lua que minguava. O crepúsculo tingia o céu de Lisboa com tons de âmbar e índigo, enquanto o sol se afundava atrás das colinas de Alfama, lançando longas sombras sobre o Tejo que serpenteava como uma veia prateada. O ar do outono de 1492 carregava um frescor úmido, misturado ao cheiro de sal e lenha das cozinhas dos cais, onde pescadores recolhiam as redes ao som de risadas cansadas e o clangor de sinos distantes. A cidade, ainda marcada pelas poças da chuva recente, pulsava com a vida cotidiana. Carroças rangendo nas calçadas irregulares, vendedores de castanhas assadas bradando nas esquinas e o eco de uma viola solitária em uma taverna próxima. No Paço da Ribeira, porém, a atmosfera era de tensão contida, como o silêncio antes de uma batalha naval. D. João II cavalgava à frente de um pequeno séquito, o manto real esvoaçando ao vento que soprava do rio, os olhos fixos no horizonte, onde as estradas para o norte se perdiam em vinhedos murchos. Aos 40 anos, o rei sentia o corpo dolorido pela cavalgada apressada desde o amanhecer, mas sua mente estava afiada, forjada pela confissão do duque Manuel na masmorra úmida. O nobre, libertado das correntes sob juramento de lealdade, fornecera o caminho. O bispo D. Afonso rumava para o mosteiro de Alcobaça, não para refúgio, mas para um encontro final com o conde de Ourém, o último elo da conspiração. Ele hesita, Sire, dissera Manuel, os olhos avermelhados pelo remorso, a voz trêmula como folhas ao vento. O bispo o pressiona com promessas espanholas, mas o conde ama o trono. Salvai-o, e a teia se desfaz. O instinto de D. João, que ele silenciara sob a lua crescente, agora fluía equilibrado com a sabedoria de ouvir, uma lição dura, mas transformadora. Ele olhava para Afonso de Albuquerque, que cavalgava ao seu lado, o rosto marcado pela cicatriz e pela poeira da estrada, os olhos castanhos vigilantes como os de um falcão. Você insistiu em vir, Afonso, disse o rei, a voz grave cortando o trote dos cavalos. Sua lealdade me ancora, como o Tejo ancora esta cidade. Sem você, eu teria agido cego e o príncipe pagaria o preço. Afonso inclinou a cabeça, o suor perlando sua testa apesar do ar fresco. Majestade, somos mais que rei e confidente. Somos o escudo uns dos outros. O silêncio de vossa intuição revelou os traidores. Minha vigilância os prende. Juntos, o trono perdura. Suas palavras ecoavam a emoção crua de um homem que vira batalhas e perdas, mas encontrara propósito na corte. Anos de serviço o haviam moldado, e o apoio ao rei o elevava além da mera obediência, forjando um laço que transcendia títulos. As estradas de terra batida serpenteavam por campos outonais, onde oliveiras retorcidas se curvavam ao vento, e o cheiro de terra arada misturava-se ao aroma distante de eucaliptos. O grupo, 20 cavaleiros leais, armados com espadas e arcos, mas sem bandeiras reais para evitar alarde, avançava rápido, os cascos ecoando como um coração acelerado. João sentia o peito apertar ao pensar no príncipe Afonso em Évora. O jovem herdeiro, manco mas resiliente, treinava agora com guardas reforçados, sua última carta trazendo palavras de gratidão e força. A ameaça me fortalece, pai, escrevera ele, a caligrafia firme apesar da dor. Cresço com vossas lições não apesar delas. Aquelas linhas haviam tocado o rei profundamente, um lembrete de que obstáculos como a lesão do filho não eram maldições, mas forjas para reis. Ao anoitecer,
As torres imponentes do mosteiro de Alcobaça erguiam-se como sentinelas de pedra contra o céu escurecido, o sino badalando as vésperas em um tom solene que reverberava pelos vales. O ar ali era mais frio, impregnado de incenso e ervas medicinais dos jardins monásticos, onde monges em hábitos marrons colhiam folhas ao luar minguante. De João ordenou que o grupo se aproximasse em silêncio, desmontando nos arredores arborizados. Seus espiões, 2 rapazes ágeis das ruas de Lisboa, haviam relatado: o bispo chegara horas antes com o conde de Ourém em uma sala adjacente à igreja gótica, as vozes abafadas pelas paredes grossas. O rei e Afonso infiltraram-se pelo claustro lateral, os passos leves sobre as lajotas frias, o coração de D. João martelando com uma mistura de fúria e expectativa. Eles pararam a porta entreaberta, ouvindo o murmúrio tenso. Dentro, iluminada por velas tremulantes em candelabros de ferro, o bispo D. Afonso gesticulava com veemência, o anel episcopal reluzindo como uma acusação. Aos 50 anos, o clérigo ascético parecia encolhido pela culpa, as vestes negras coladas ao corpo suado. O conde de Ourém, um homem de meia-idade com barba grisalha e olhos atormentados, sentava-se em um banco de madeira, o rosto pálido refletindo o conflito interno. «Junte-se a nós, conde», insistia o bispo, a voz rouca e urgente, ecoando nas abóbadas altas. O rei hesita, mas a Espanha oferece estabilidade. O príncipe é fraco. Um acidente selou seu destino, mas podemos garantir o vosso. Dividimos as Índias e vós governais o norte sem as dívidas das navegações. Seus olhos, frios como o mármore dos túmulos reais no mosteiro, brilhavam com desespero. Anos de poder eclesiástico o haviam corrompido, transformando pregações em tramas, mas agora o medo o traía, fazendo sua mão tremer ao apontar um mapa amassado. O conde se ergueu devagar, os punhos cerrados ao lado do corpo, o peito subindo e descendo com emoção contida. Trair D. João? Ele uniu Portugal contra Castela, conde. Minhas terras prosperam sob seu reinado, apesar das secas. O príncipe, manco ou não, carrega o sangue real. Vossas promessas são veneno. Bispo, eu ouvi os sussurros do duque Manuel. Ele confessou, não? Sua voz falhou, revelando o pavor de um nobre leal, dividido entre ambição e honra. O apoio à coroa o ancorava, mas a teia do bispo o tentara, prometendo alívio para vassalos famintos. Antes que o bispo pudesse responder, D. João empurrou a porta, entrando com Afonso ao lado, as espadas desembainhadas, mas baixas. O ar pareceu congelar, o cheiro de cera derretida intensificando-se com a tensão. «Basta de sombras, D. Afonso», declarou o rei, a voz ecoando como um trovão nas abóbadas. Seus olhos perfuravam o clérigo, cheios de uma raiva paternal que o instinto rugia, mas controlada pela lição de ouvir. «Vocês conspiraram contra meu filho, meu herdeiro. O duque confessou tudo. O conde de Ourém resiste a vós, como deve». O bispo recuou, o rosto empalidecendo como pergaminho, os lábios murmurando uma prece falsa. «Majestade, é mal entendido. A igreja media alianças, não traições». Mas sua voz tremia, traída pelo pavor de um homem que vira sua rede desabar. O conde ajoelhou-se imediatamente, as lágrimas escorrendo pelo rosto barbado. «Sir, eu hesitei, mas nunca traí. Vossas expedições inspiram, não drenam. Salvai-me da dúvida». Afonso avançou algemando o bispo com correntes frias que tilintaram no silêncio, seu toque firme, mas sem crueldade. «Provas nos condenam, excelência», disse ele, a voz baixa e carregada de decepção por um clérigo outrora respeitado. O mapa, as cartas, tudo leva à Espanha, mas o rei ouve confissões, como ouviu a do duque. D. João gesticulou para o conde se erguer, sentindo o peso da misericórdia como uma nova força. «Levante-se, Ourém. Sua hesitação o salva. Junte-se aos leais, e o norte florescerá». O nobre assentiu, o alívio inundando seu rosto, um aliado reconquistado que fortalecia o trono. Para o bispo, o rei reservou palavras duras. «Você profanou o hábito.
A Igreja julgará, mas Portugal não esquece. Enquanto os guardas o levavam, o clérigo desabou em soluços, o remorso finalmente quebrando sua fachada. De volta ao paço sob a lua minguante, D. João recebeu a notícia final. Os emissários espanhóis capturados no porto de Belém, o mapa confiscado, revelando rotas disputadas. O príncipe Afonso enviara uma mensagem de Évora, prometendo retornar forte para o conselho. No jardim interno, sob o ar fresco da noite, o rei caminhou com Afonso, o Tejo murmurando ao fundo. Silenciei o instinto para ouvir, e ele me trouxe a verdade, refletiu D. João, a voz suave com emoção genuína. Mas foi seu apoio, Afonso, e o dos que se redimem que me fez crescer. O trono não é de um homem só, é de lealdades tecidas na adversidade. Afonso sorriu, os olhos brilhando à luz das estrelas. E assim resistimos, Ciri. O povo sentirá a calmaria. Lisboa dormia serena, as luzes das lanternas tremulando nas ruas, alheia ao drama resolvido. A conspiração morrera nas sombras, e D. João, transformado, olhava para o futuro com o equilíbrio de um rei perfeito. Não imaculado, mas humano, forjado por obstáculos superados ao lado de quem importava. O Tejo fluía eterno, carregando as promessas de um reino unido.